Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sabe que esse canal aqui tem um propósito muito bem definido, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Por quê? Porque nós cremos que a Palavra de Deus ela é poderosa para transformar e dar destino ao coração do homem. Então seja muito bem-vindo, ok? Se você acredita que esse tipo de conteúdo é relevante, então por favor não deixa de curtir, comentar, compartilhar e seguir o canal aí, que a gente tem aí um pouco mais de 2 meses de canal e a gente já está chegando a 100 inscritos, então por favor faça parte dessa comunidade que ama a porção da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá, vamos direto ao conteúdo. Nós estamos aqui refletindo, meditando e analisando sobre o segundo livro do profeta Samuel. E hoje a porção desse dia nós vamos nos debruçar sobre 2 capítulos específicos. Seriam o capítulo 14 e o capítulo 15 de 2 Samuel. Vamos juntos? Vamos começar? Na primeira parte da porção de hoje, acompanharemos uma tentativa de reconciliação dentro da casa real, dentro da casa de Davi. Mas o resultado dessa reaproximação acaba sendo algo dissimulado e acaba sendo algo superficial e político. Vamos juntos nessa? Vamos lá. O início do capítulo 14, Joabe, comandante do exército de Davi, percebe que o rei ele sente muitas saudades do seu filho Absalão. Então, ele elabora um plano e envia uma mulher sábia da região de Tecoa para convencer Davi a trazer Absalão de volta a Jerusalém. Davi cede e permite o retorno de Absalão, mas impõe uma condição, uma ressalva, de que ele não queria, Absalão não poderia ver o rosto do rei, ou seja, retornaria para a cidade de Jerusalém, mas não queria inicialmente contato com seu filho. E Absalão volta para Jerusalém e passa cerca de 2 anos sem ver o pai, sem ver o rei. Incomodado com a situação, Absalão ele obriga a Joabe a interceder novamente para que ele esteja diante da face de Davi, e assim Davi o recebe. Porém, apesar do reencontro, fica evidente que o perdão de Davi não foi completo e nem verdadeiro. Existe uma distância ali, existe uma frieza entre Davi e Absalão. E isso acaba abrindo caminho para próximos conflitos que virão. Ou seja, no passado, Davi não agiu como deveria com relação ao abuso cometido pelo seu filho Amnon, o que acarretou em sua morte através das próprias mãos, do seu irmão, do seu meio-irmão Absalão. E agora, a reconciliação com Absalão é apenas uma fachada, uma aparência, não é de coração, não é completo. Ou seja, nós concluímos aqui, queridos, que a paternidade de Davi claramente foi deficiente com relação aos seus filhos, o que acabou prejudicando no futuro o quê? A própria descendência e a casa de Davi. A restauração verdadeira, queridos, exige arrependimento, perdão genuíno e reconciliação de coração. Que Deus nos ajude a sermos canais de paz e não apenas se mover debaixo de aparência, ok? E terminando esse capítulo, no próximo capítulo veremos que o que era uma reconciliação superficial, nesse capítulo, agora se transforma em uma situação de conspiração. Aguarde um minutinho, volto já. E já no capítulo 15, Absalão começa a agir de forma sorrateira, a fim de conquistar o coração do povo de Israel. Ele vai se posicionando estrategicamente nos portões da cidade, muito simpático, muito solícito, ouvindo as queixas do povo e mostrando empatia com as demandas, do povo, do cotidiano. E ali ele começa a sugerir que ele seria um juiz muito mais justo do que o próprio rei Davi em si. Assim, dia após dia, ele rouba o coração dos israelitas e começa a crescer na simpatia do povo. Quando a hora chega, Absalão pede autorização para o seu pai Davi para ir até a cidade de Hebrom, supostamente para cumprir um voto diante de Deus. Mas, na verdade, o que realmente Absalão vai fazer em Hebrom é se autoproclamar rei. Ele começa então uma grande conspiração com o apoio de muitos israelitas e dos anciãos do povo. E inclusive até alguns conselheiros próximos do rei,
acaba aderindo a essa conspiração. Davi, ao saber da rebelião, ele acaba decidindo não enfrentá-la diretamente. Ele opta por fugir de Jerusalém com os seus servos, com humildade e com estratégia. Tudo isso, queridos, não é porque Davi era medroso, mas tudo isso foi para evitar um banho de sangue entre irmãos, ok? A cena de sua saída com os pés descalços e chorando é muito comovente e profundo e revela muito da humanidade de Davi. Essa passagem em si ela é registrada em 2 Samuel 15, versículo 30. Vou ler um trecho desse versículo para tocar o seu coração. E Davi subia pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Ou seja, Davi ali ele não está lamentando porque ele teve que abandonar o seu trono. Davi está lamentando porque ele está vendo a sua família, a sua casa, a sua descendência ruindo, irmão contra irmão, assassinato, abuso, violência, tudo isso acontecendo diante dos seus olhos, isso acontecendo com os seus filhos. Então, irmãos, esse capítulo nos mostra como a vaidade e a ambição pode corromper até os relacionamentos mais íntimos e mais próximos, como, por exemplo, o relacionamento entre pais e filhos. E, por outro lado, podemos também ver como a humildade e o discernimento pode evitar ainda tragédias maiores. Davi preferiu fugir para evitar muitas e muitas mortes. E para finalizar a porção de hoje, eu gostaria de ressaltar o princípio da confiança em Deus. Isso mesmo, pois mesmo diante da traição e do perigo, Davi escolheu confiar no Senhor, a fim de que todo o seu reino e família ainda permanecesse vivo e permanecesse de pé. E que, queridos, esses são os votos, essa é a mensagem da porção de hoje. É de que também seja assim na sua vida, que seja assim também as vossas escolhas, inclusive nos dias mais difíceis, nos dias das adversidades. Ok? Combinado? E aí, gostaram mais uma vez desse conteúdo? Eu acredito que sim, porque vocês me acompanharam até o final desse vídeo. Então, mais uma vez eu peço para que esse canal cresça e chegue ainda mais corações, para despertar esse desejo de uma leitura diária da Palavra de Deus. Eu te peço, curte, comenta, compartilha, segue o canal, não deixa de seguir o canal, porque todo dia você vai ter uma porção da Palavra de Deus para você meditar, refletir e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E agora chegou o momento de eu me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, certamente, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!